É possível viver sem filosofia? É possível viver, né, a filosofia interessa só os filósofos? Isso é verdade mesmo? Existe uma crença popular de que a filosofia deve ser apenas objeto de estudo ou de ocupação de filósofos, entre aspas, profissionais. Agora, de fato, é possível viver sem filosofar, sem, eu diria, exercitar a filosofia. Quer dizer, é possível viver uma vida medíocre, banal, trivial. Isto é possível não se indagar, não se questionar sobre as questões fundamentais da nossa existência. É possível viver sem se perguntar o que é viver humanamente. Existem pessoas que não vivem, que levam a vida sem se colocar as questões mais, eu diria, urgentes, como por exemplo, o que significa conduzir a minha vida por esse caminho ou por aquele caminho? Onde está o significado da vida? O que vale a vida? O que confere valor à vida humana? Quais são as crenças? Quais são os nossos valores, nossos princípios? Ou seja, é possível, de alguma maneira, passar pela vida sem se examinar, como dizia Sócrates, né? Uma vida sem reflexão Reflexão. não merece ser vivida. Uma vida sem ser examinada, sem ser questionada, não é uma vida significativa. E, de fato, essa parece ser uma postura de uma grande parte da nossa população, ou da maior parte das pessoas, que vivem uma vida irrefletida. Ou seja, a consciência ingênua parece prevalecer sobre a consciência crítica. De modo que é verdade, sim, que a maior parte das pessoas não refletem, não se questionam, não questionam os valores e as crenças, né, que orientam os seus pensamentos e as suas condutas práticas. Ou seja, preferiria repetir aqui o que já disse uma vez Descartes, né, uma vida sem filosofia, né, viver uma vida sem filosofar é viver uma vida de olhos fechados, sem nunca tê-los abertos, quer dizer, sem poder usufruir da beleza, né, de tudo aquilo que o olhar, a visão proporciona. Pô, professor, o senhor falou dessa questão do Sócrates, né? Eu me lembrei também dessa ideia do Sócrates, né? Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Mas refletir, né? O que significa refletir? Seria só pensar? Pensar e, né? Porque eu tô me deparando muito com a minha filha, que me faz essas perguntas diariamente, né? O que é isso, o que é aquilo? Mas isso seria filosofia? Será que isso seria, podemos dizer que seria uma forma de fazer filosofia? Porque o que me parece é que isso é muito simples, né? Ou não? Aparentemente, sim. Refletir significa pensar o próprio pensamento. Reflectere, do latim, né? O efeito de dobrar-se sobre si mesmo. Ou seja, quando nós refletimos, nós questionamos a nós mesmos, os nossos critérios de validação do pensamento, questionamos, indagamos, queremos saber, isto é, investigamos o pensamento dos outros, examinamos, avaliamos, julgamos, né, a validade ou invalidade dos nossos pensamentos, dos nossos critérios e também dos critérios dos nossos interlocutores. Então, refletir significa querer saber se o nosso pensamento tem sustentação lógica, tem consistência, tem coerência e tem consequências lógicas. Ou seja, se ele é um pensamento válido, se ele se justifica, se ele é aceitável, se ele tem pretensão, eu diria, de validade. Então, a reflexão é, na verdade, a investigação que o pensamento faz sobre si mesmo. A maior parte das pessoas não reflete. Pensar é como que um impulso natural. O ato de pensar, ele flui, né? Ele flui naturalmente, espontaneamente, porque a capacidade de pensar já está instalada em nós. Nós somos dotados da capacidade de pensar. Agora, refletir não é um hábito natural. Então, refletir significa pensar a contrapelo. Significa pensar contra a nossa tendência natural de pensar. Ou seja, significa adquirir consciência sobre o nosso próprio pensamento. Indagar-se, questionar-se, colocar-se a si mesmo em questão. Significa, né, perguntar sobre, né, a validade dos nossos pensamentos.
Não basta pensar, é preciso saber se o meu pensamento tem uma orientação, né, lógica, se ele tem de fato, né, uma validade, se ele pode ser compartilhado, intercambiado. As opiniões não podem ser intercambiadas. Elas são sempre subjetivas, né? Elas nascem, né, e morrem com o próprio sujeito. Elas não têm essa possibilidade. Agora, as ideias, sim. As ideias, uma vez que são fruto da razão ou da elaboração racional do pensamento, elas podem ser compreendidas, elas podem ser, eu diria, trocadas, entre aspas, elas podem ser intercambiadas, elas podem de alguma maneira ser aceitas ou então refutadas, recusadas pelos outros seres humanos, isto é, pelos nossos interlocutores. De modo que viver a vida sem refletir significa apenas pensar de modo natural e espontâneo. A filosofia é uma tendência, né, ou melhor dizendo, é uma maneira de inverter esta tendência natural. É uma técnica, entre aspas, de inversão da nossa tendência natural de pensar. Naturalmente, nós não estamos habituados a colocar as questões mais agudas da nossa existência. Por exemplo, naturalmente, nós não colocamos as seguintes perguntas: quem eu sou? Qual é o sentido da vida humana? Por que existo? O que confere valor à minha existência? O que torna a vida humana digna ou indigna? O que é a justiça? O que é a verdade? Nós pura e simplesmente falamos: isso é verdade, isto é mentira, isto é injusto, isto é justo. Mas nunca questionamos, né, aquilo que torna uma ideia ou um conceito válido ou inválido. Resumidamente dizendo, então, é possível ou não viver sem filosofia? É possível viver sem filosofia, mas há um alto preço a ser pago. A vida se torna medíocre, como disse no início, se torna vil, se torna, eu diria, banal, sem significado. Existem pessoas que passam pela vida, que não vivem a vida, que não usufruem da vida, porque desconhecem qual é o significado da vida humana. A filosofia foi inventada justamente para, né, descobrirmos o significado da nossa existência. Talvez a pergunta mais fundamental de todas, né, seja esta, do ponto de vista da filosofia, ou seja, a questão filosófica mais fundamental de todas seja justamente esta: o que é a vida humana? Qual é o significado da existência? O mundo atribui diferentes significados, né? Inclusive a própria religião. Mas a filosofia questiona todos esses significados a fim de saber da, eu diria, validade, né, da justificativa ou da justificação de todos esses supostos significados que nós atribuímos à nossa existência. O mercado, melhor dizendo, o mercado de consumo, atribui um significado à vida humana. Consumo, logo existo, né? Descartes diria: não, penso, logo existo. Quer dizer, o que torna a nossa existência significativa é o ato de pensar. É isso que nos difere dos outros seres existentes, né? O ser humano tem esta capacidade de se colocar em questão, de se examinar, de se indagar, de se perguntar a fim de tomar consciência acerca daquilo que ele é e daquilo que ele pode vir a ser. Nós, seres humanos, somos sempre uma possibilidade. A nossa existência nunca está fechada. O futuro sempre está aberto. Nós podemos dar um sentido, isto é, um rumo à nossa existência ou um outro rumo, a depender dos nossos interesses, a depender da nossa formação, a depender de muitos motivos de ordem pessoal e também das condições da nossa existência, as condições sociais, materiais, históricas, né, econômicas, políticas, ideológicas, né? Então, é possível viver sem filosofar, mas o preço a ser pago é de viver uma vida não significativa, né?